Olá, gente amiga, olá, gente querida, povo de Deus, a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, que bênção é poder estarmos juntos mais uma vez nesta noite, com mais um momento de reflexão. E desde já, muito obrigado a você que tem participado, você que tem compartilhado a nossa reflexão, muito obrigado mesmo. Tivemos um probleminha, irmãos, na nossa transmissão e corrigindo o probleminha, estamos de volta para falar a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, tratávamos sobre um assunto excelente na Bíblia Sagrada e quero compartilhar nesta noite com todos vocês. Líamos no capítulo 3 do segundo livro dos Reis, por gentileza, meus queridos irmãos, segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, que nos diz assim a palavra do Senhor. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele, rei Josafá: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água. Muito bem, meus queridos irmãos, palavra de Deus para nossa meditação, e espero que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações nesta noite. Todos nós somos conhecedores da história do rei Acabe, rei de Israel. Capítulo 16 do livro de 1 Reis descreve todo o perfil deste rei, que foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, não é verdade? E um rei que instituiu a adoração a Baal, e não somente isso. A história diz que o rei Acabe também construiu um templo para adoração a Baal em Samaria. Usou toda a força, toda a autoridade do seu poder para persuadir, para influenciar, para pressionar todo o povo a adorar a Baal. Bom Diego, que Deus abençoe o Diego aí em Nazaré da Mata. Saudação, meu querido. Com toda a força, com toda a autoridade do rei Acabe, ele induziu o povo a esta prática pagã. E era esta realidade em Israel. O profeta Elias teve esta contemplação e enxergou o coração do povo dividido, o povo cocheando em dois pensamentos. Esta era a situação do povo em Israel. E a história nos diz, no capítulo 3, que morrendo o rei Acabe, o seu filho sucessor do trono era Jorão. E Jorão assume o trono de Israel
no 18º ano em que reinava Josafá em Judá. Então Jorão sucedeu o trono de Israel. E pouca coisa mudou em relação ao seu pai. Embora que Jorão acabou com a idolatria, destruiu a estátua de Baal, acabou com o culto no templo em Samaria, mas porém permaneceu firme nos pecados de Jeroboão. E com a prática desses pecados que foi implantado por Jeroboão, ele continuou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então, meus queridos irmãos, nos dias do rei Acabe, o rei dos Moabitas pagava imposto a Israel. E esse imposto era pago anualmente da seguinte forma: através de 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros com a sua lã. Este era o pagamento. Este era o pagamento do rei dos Moabitas ao rei Acabe. Mas, morrendo o rei Acabe, a Bíblia diz que o rei dos Moabitas, o rei Mesa, se revoltou contra Jorão, rei de Israel. E esta revolta do rei Mesa provocou para o rei Jorão o início de uma batalha, de uma guerra. A revolta do rei dos Moabitas foi o início de uma batalha travada pelo rei Jorão, então rei em Israel. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que automaticamente o rei Jorão sai de Samaria e faz uma revista no seu exército e procura saber da condição dos seus soldados para uma possível batalha. Tendo feito esta revista, a Bíblia fala que o rei Jorão manda recado para o rei de Judá, Josafá, e diz a Bíblia que, assim como Josafá somou esforços e apoio ao rei Acabe quando saiu a batalha contra a Síria na conquista das terras de Ramote de Gileade, com o rei Jorão não foi diferente. A Bíblia diz que o rei Josafá, ele disse na sua fala: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como teu povo, meus cavalos como teus cavalos. E o rei Jorão disse para o rei Josafá: mas por qual caminho subiremos a esta batalha? E o rei Josafá disse: sairemos pelo caminho do deserto de Edom. E assim foi acatado esta orientação pelo rei Jorão. E os exércitos saíram a peleja. E ali estão, em caminho da batalha, o rei de Edom, o rei de Judá e o rei de Israel. E foram pelo caminho do deserto, e a Bíblia diz que, marchando caminho de 7 dias, rodeando pelo deserto de Edom, a Bíblia fala que faltou água para o gado, faltou água para o exército, e eis um problema agora travado ali diante daqueles 3 reis. Faltou água no deserto, e é aqui, meus queridos irmãos, que eu desejo entrar com a mensagem de Deus para os nossos corações. Glória a Jesus. Glória a Deus. Faltou água. Glória a Deus. O rei agora está diante de um grande dilema, grande problema. Estavam num deserto,
e, sobretudo, sem recursos para a manutenção daquela batalha. Tudo que não poderia faltar naquele momento seria a água. E é justamente isso que falta. E a falta da água causou uma grande preocupação para aqueles reis ali no deserto de Edom. E isto tinha um significado muito grande ali naquele momento. Imaginem se o rei dos Moabitas com seu exército saísse à batalha contra o rei de Israel pelo caminho do deserto de Edom. Sem sombras de dúvida, eles iam alcançar um exército fragilizado, cansado, haja vista que haviam marchado durante 7 dias naquele deserto. Eles estavam exaustos, se tornariam uma presa fácil, eles estavam vulneráveis naquele exato momento. Glória a Deus. E agora, irmãos? O que fazer? É uma hora difícil, é um lugar difícil. Eles não tinham opções para aquele momento. E o que fazer nestas horas? E eu chamo a atenção dos irmãos para lembrar alguns pontos fundamentais, por que não dizer alguns erros gritantes cometidos ali por aqueles 3 reis. Era uma tradição, principalmente no reino de Israel, antes de saírem a uma peleja, de saírem a uma batalha, eles consultavam a Deus por intermédio de seus profetas, buscavam o auxílio de Deus, se preparavam diante das orientações recebidas, mas só saíam para a batalha cientes de todas as dificuldades existentes ali naquela guerra. Eles saíam preparados para qualquer situação, para qualquer eventualidade, mas eles falharam. Eles não consultaram a Deus antes de saírem para a batalha. Jorão não fez. O rei de Edom também não fez. O rei Josafá, que me surpreende observar aqui o rei Josafá cometendo este erro, saindo para a batalha, não me parece ser aquele mesmo Josafá que no capítulo 22 do primeiro livro dos reis, quando foi convidado pelo pai de Jorão, o rei Acabe, para sair à batalha contra os filisteus, o rei Josafá, diferentemente, solicitou a Acabe a presença dos profetas. Ele almejou a direção de Deus. Ele não quis correr o risco de sair à batalha sem que antes consultasse a Deus. E a Bíblia fala, meus queridos irmãos, que aqui no capítulo 3 de 2 Reis, convidado mais uma vez para apoiar uma batalha em Israel contra os moabitas, nem mesmo o rei Josafá lembrou de Deus. Lembrou-se de consultar a Deus. Eis aqui um grande problema. E a lição que eu trago nesta noite para todos nós é que antes de qualquer coisa, antes de tudo, é necessário sentar, é necessário que haja planejamento, meus queridos irmãos, justamente para que tenha o alcance da situação, para que possa administrar tudo desde o seu início, meio e o seu fim. Mas é preciso, antes de qualquer iniciativa, ter um planejamento. Ou a Bíblia não nos orienta assim. Quando nós lemos no Evangelho que escreveu o Dr. Lucas, por gentileza, meus queridos irmãos, capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, o versículo 28 nos diz assim, 14,
de Lucas, versículo 28 diz: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, meus queridos irmãos, irmão Tarcísio Guilherme, que Deus abençoe, meus queridos irmãos, Deus abençoe o servo de Deus Isaías Nazaré da Mata. Olha esta orientação que o próprio Jesus em parábola conta para os seus seguidores. E é justamente isso, irmãos, que é necessário. Que haja planejamento, justamente para não sermos alvos desses escárnios. É verdade, meus queridos irmãos. Preciso planejamento. Amém? Queremos realizar, concretizar um projeto, um sonho. Se faz necessário muito projeto, porque ninguém, meus queridos irmãos, jamais alcançará os seus objetivos sem que antes se programe, sem que antes faça o seu planejamento. E aqueles 3 reis cometeram este erro, saíram para uma batalha por caminhos perigosos, sem que antes sentasse, consultasse a Deus, buscasse direção de Deus. A irmã Marta, que Deus abençoe a irmã Marta aí na Igreja da Felicidade, não buscaram a direção de Deus. Preciso que haja planejamento. Amém, meus queridos irmãos? Que haja planejamento. E aqueles reis não planejaram para sair para aquela batalha. Não fez nenhum estudo, irmãos, minuciosos para aquela batalha. Se os recursos que eles tinham era necessário para aqueles dias de guerra ali. Não tinham um plano B, se caso o primeiro plano falhasse, eles entrassem com o segundo plano. Isso não foi estudado. Com certeza não foi estudado. E agora estão desarmados num campo de batalha e ainda por cima em um deserto. Em um deserto, meus queridos irmãos. E agora, como reagir diante de um grande problema? O rei de Israel, por sua vez, diante da pressão que estava sofrendo, sem saídas, sem ver, irmãos, alternativa, responsabilizou a Deus, culpou a Deus. Ele colocou a culpa em Deus e disse: Deus nos trouxe até este deserto para nos entregar nas mãos do rei dos Moabitas. Isto foi proposital da parte de Deus. E é um perigo quando nós, irmãos, diante dos apertos, estando num beco sem saída, de mãos atadas, sem querer reconhecer os nossos próprios deslizes, nossos próprios erros, opta por culpar a Deus. Mas a Bíblia fala que a visão diante daquela dificuldade do rei Josafá foi diferente da do rei Jorão. Mas deixa eu dizer algo aqui, meus irmãos, que justamente é o que tem acontecido nesses últimos dias. Que a gente esquece de consultar a Deus, de buscar orientação do homem de Deus na hora da dificuldade.
A gente falha por achar que as nossas escolhas são as corretas, que as nossas decisões são certas. Mas quando elas falham e quando estamos decepcionados diante de nossos próprios atos, a gente agora quer responsabilizar Deus. Porém, a Bíblia diz que o rei Josafá foi diferente. Josafá entendeu que não era o momento para se desesperar e buscar culpar ou procurar o responsável por aquela situação. Josafá entendeu que não era o momento de culpar ninguém, principalmente Deus. Ele reconheceu que a culpa partiu deles, irmãos, por não se organizarem para aquela batalha. E mesmo assim, Josafá teve consciência de dizer: neste momento de dificuldade, nesta hora de aperto, não temos outra saída a não ser irmos em busca ou sairmos em busca de um homem de Deus, para ouvir o que Deus tem a nos dizer neste momento. Amém? Então, é uma orientação que eu deixo para todos nós aqui nesta noite, irmãos. Se você, se nós nos depararmos com uma situação com a qual você, nós não estamos conseguindo administrar, não estamos conseguindo lidar com a situação, é hora, irmãos, de pedir ajuda, é hora de pedir socorro, é hora de buscar alguém que tenha uma direção de Deus para nos auxiliar. Amém? Amém, irmão Tarcísio? Muitas pessoas têm buscado os homens de Deus justamente em momentos semelhantes a daqueles 3 reis ali no deserto. Não é verdade, irmãos? Quando estão decepcionados, quando estão à beira de um fracasso, é que buscam o pastor, é que buscam o obreiro, o responsável por ele. Não é? Muitas das vezes as pessoas têm buscado aprender justamente com Deus, a ouvir Deus na hora da tormenta, na hora da dificuldade, na hora das decepções. Esse aprendizado pode se tornar um aprendizado demorado, irmãos. Existem aqueles que só aprendem depois que apanha, depois que o problema passa, mas fica para nós visível que muito mais se faz necessário ouvir a Deus antes de qualquer coisa que pretendermos, irmãos, na nossa vida. Antes da batalha, antes da dificuldade, é preciso ouvir a orientação de Deus para que justamente na hora em que a dificuldade vier, eu tenha a capacidade, o equilíbrio, pela direção de Deus, de sobressair a determinada situação. Mas agora, o problema está às portas, e Josafá mesmo assim entende que no meio daquela dificuldade é hora de buscar o homem de Deus, é hora de pedir socorro a Deus. Imediatamente o servo do rei Jorão disse para o rei: olha, está entre nós o profeta Eliseu, este homem que deitava água sobre as mãos de Elias. E a Bíblia diz que Josafá disse: olha, não temos outra opção, vamos buscar este homem de Deus, vamos buscar esse homem de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. E foi o que aconteceu com aqueles 3 reis. Amém? O que foi que eles fizeram na hora daquele aperto? Pela orientação de Josafá. Glória a Deus por isso. Eles se dirigiram à presença daquele que poderia ajudar. Ora, meus queridos irmãos, muitas das vezes, escutem isso, muitas das vezes, estamos sozinhos diante de uma dificuldade.
sozinho na dificuldade e às vezes sem vitória. E sabe por quê? Muitas das vezes, irmãos, porque estamos querendo lutar sozinho, estamos querendo batalhar sozinho. E tudo isso, muitas das vezes, por conta do nosso próprio orgulho, sem se permitir, sem se aceitar, buscar ajudas, buscar apoio. Meu querido irmão, é preciso pedir ajuda. Se você está passando por essa situação neste exato momento, atravessando um momento semelhante, está num beco sem saída, de um lado de outro, tudo está cercado, irmãos, parece que não tem solução. É hora de pedir socorro, meu querido. É hora de pedir ajuda de alguém. Não batalhe só. Diante das dificuldades, diante de uma situação, irmãos, aparentemente impossível, não permaneça nessa batalha sozinho. Busque ajuda, busque apoio, busque a direção de Deus. Glória a Deus. Há um Provérbios que eu não estou lembrado, irmãos, no momento, o capítulo e o versículo, mas o sábio Salomão instruía e dizia que não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. E o rei Jorão entendeu que os conselhos do rei Josafá, rei de Judá, era louvável e que merecia crédito. E eles foram até a presença do rei. Então é impressionante ver na história da Bíblia, onde muitas das vezes, irmãos, a nossa vitória passa pelas experiências do deserto. Nossa vitória passa pelas experiências do deserto, e é interessante que muitas das minhas reflexões sempre vai em direção aos desertos. Mas Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Então, ali estava o profeta Eliseu. Eu chamo a atenção dos irmãos para o profeta Eliseu. Olha, irmãos, onde o profeta Eliseu estava. O profeta Eliseu estava numa batalha, em caminho de uma batalha, e estava no deserto. Para muitos que na atualidade querem ser profetas, se consideram profetas, né, irmãos? Mas olha o exemplo de Eliseu, como um homem de Deus, estava seguindo para uma batalha. E profeta tem que estar no campo de batalha. Ser profeta fora de uma batalha é muito bom, irmãos. Eu quero ver ser homem de Deus na hora da dificuldade. Profetizar diante de uma situação que ainda pode se criar expectativa é muito bom. Mas eu quero ver ser profeta quando expectativas algumas existem. Profeta Eliseu estava numa batalha, estava num deserto, e no deserto sem água. Tudo que o povo precisava naquele momento para que a batalha pudesse continuar era de água. Eu fico pensando, já pensou se o profeta Eliseu não fosse um homem de Deus? E por isso que eu digo, esse foi o momento para provar de uma vez por toda se Eliseu tem a chamada de Deus ou não. Era homem de Deus ou não, naquela hora difícil. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, olhando para Jorão, ele disse, indignado: por que tu não buscais auxílio dos profetas do teu pai?
ou os profetas da tua mãe, se eu não respeitasse a presença do rei Josafá, eu nem para a tua cara, ó rei, olharia. Percebe aqui, meus irmãos, algo importante que eu fico pensando muitas das vezes. Deus intervém na tua vida diante dos teus dilemas, diante dos teus problemas, não porque você é merecedor, não é por causa dos teus méritos, não é por causa da tua fama, não é por causa do teu poder, não é porque você é bonzinho, mas muitas das vezes Deus abençoa a tua vida em consideração a alguém que está sobre você. Muitas das vezes pela oração do teu pai, pela oração da tua mãe, de algum parente teu, Deus tem dado vitória. E é o que aconteceu com Jorão. Não é que Jorão merecesse, mas a consideração do profeta ao rei Josafá, rei de Judá, fez com que ele se apresentasse para aquela necessidade. E a Bíblia diz que ele diz: trazei-me um tangedor. Um tangedor. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Trazei um músico. E diz a Bíblia que, tangendo o tangedor, a presença de Deus veio ao coração do profeta Eliseu. Se a presença de Deus veio ali naquele deserto, naquele momento de dificuldade, é porque Deus tem algo a dizer, tem algo a tratar, e coisas boas de Deus vai acontecer. Se você acredita nessa palavra, diga amém. Glória a Jesus. Então, meus queridos irmãos, aleluia. Observem que ali no deserto, depois de alguns dias, já se passavam 7 dias rodeando aquele deserto, nada está acontecendo. Para piorar a situação, faltou a água. E por nós sermos imediatistas, queremos que tudo aconteça, não é, irmãos? De forma muito rápida. Que os resultados aconteçam rapidamente. E quando os resultados não acontecem, quando nada chega, né, como solução, a gente quer se desesperar, a gente quer se aborrecer. Entra dúvida no coração. Glória a Jesus. Mas há um homem de Deus nesse deserto. Bem verdade que no coração do rei Jorão estava ali: bom, se não conseguirmos nada da parte de Deus pela boca do profeta Eliseu, não tem alternativa. O erro acontecido pode ter sido porque não fizemos a coisa certa, né? Porque a direção de Deus não era esta para nossas vidas. Não deveríamos ter vindo esta batalha pelo deserto de Edom, falhando assim a previsão e a orientação do rei Josafá, rei de Judá. Quem sabe as dúvidas, né, irmãos? Será que se nós tivéssemos trilhado um outro caminho, não seríamos bem-sucedidos? Será que nós não teríamos êxito? Diante de toda essa dúvida, a presença de Deus veio sobre o coração do profeta Eliseu. Glória a Jesus. E o profeta Eliseu disparou uma mensagem, irmãos. Que bênção! E disse assim: glória a Jesus. Capítulo 3, versículo 16, assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas. Fazei neste vale muita cova. Aleluia. Muitas covas. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos.
E o profeta Eliseu disse mais ainda, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e nem chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E não somente isso, Deus também estava prometendo ali que ia dar vitória ao exército de Israel sobre os reis dos Moabitas, sobre o exército dos Moabitas. Deus se fez presente ali naquele deserto, irmãos. Mas observe que a orientação de Deus para o exército foi: fazer neste vale muitas covas, eu vou mandar água neste deserto. Que palavra, mãe! Por isso que eu digo, tem que ser homem de Deus para ter a coragem de falar, irmãos, sobre água num deserto. Ele diz: se vocês querem ver resultados de Deus, se vocês querem ver água nesse deserto, façam a sua parte. Faça-se cova nesse deserto. Faça cova. E quando eu vejo esta palavra, quando eu observo esta palavra, faz-se cova, Deus estava dizendo: a medida da tua bênção é você que vai dizer. Você tem o direito de escolher. Se tu queres bênção abundante para a tua vida, cava cova. Quanto mais profunda for a tua cova, maior será a quantidade de bênção que tu reservarás para a tua vida. Amém, irmãos? Agora, olha onde Deus está fazendo promessa, irmãos. No deserto. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus faz promessa para você a ir neste deserto. Deus não precisa te arrancar deste deserto para te fazer promessa. Você veja, observe que Deus fez promessa a Abraão. Depois de, quem sabe, decepcionado com a escolha do seu sobrinho Ló, que escolheu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, Jó escolheu as terras desérticas. Abraão, antigo, escolheu a terra deserta. E como parecia que ele havia aceitado uma proposta numa situação bastante impossível, Deus disse: olha para os céus, tenta contar as estrelas. É assim, as tuas bênçãos serão incalculáveis, incontáveis, Abraão. Então Deus está dizendo: eu quero te abençoar dentro deste deserto. E a bênção depende do tamanho da sua fé. Se você crer nesta palavra, faça a cova. Agora imagine o desafio, irmão. Observe você fazendo cova na areia. Quanto mais você cava, mais areia aparece. Mas eu sei que uns começaram de um lado e do outro fazendo cova. Deus disse: eu vou mandar água nesse deserto. A água vai passar, mas ficará apenas onde houver covas. Deus vai passar água no teu deserto, irmãos. Se tu fizeres cova, receberás a presença de Deus ali. Mas se não tiver covas, a água passa e volta, e tu continuarás sem resultados neste teu deserto. Mas a Bíblia fala que fizeram covas. Amém? Fizeram covas. Louvado seja Deus. Então Deus realiza milagre do nada, de onde nada existe, de onde não se espera nada, absolutamente nada. Ainda que não haja nenhum sinal, Deus faz o milagre acontecer. E Deus disse: se vocês olharem em volta desse deserto, não procure sinal, porque vocês não vão encontrar nenhum sinal que evidencie a chegada desta água. Glória a Jesus. E às vezes não é assim, irmão. A gente está numa situação que a gente, Senhor, pelo menos um sinal de que as coisas vão acontecer favorável a mim. E nós não encontramos. Mas o fato de não existir nenhum sinal, nenhum
nenhuma situação que pudesse provocar chuva naquele deserto. Nem mesmo assim, irmãos, não significa que Deus não queira te abençoar. Mesmo se não existir nenhum sinal que possa trazer esperança para o teu coração, mesmo assim, Deus quer te abençoar no momento da tua dificuldade. E mesmo sem sinal algum, Deus diz: vou te abençoar. E quando Deus diz vou te abençoar, Ele vai abençoar. E a Bíblia diz que Deus mandou água pelo caminho do deserto. Não choveu ali na vista do povo, mas onde a chuva caiu, Deus fez com que aquela água fosse escorrendo e se dirigisse ao endereço do deserto de Edom, e a água chegou na hora certa, no momento certo. Era tudo que aquele exército necessitava, era de água. E com aquela água que ali chegou, irmãos, a Bíblia diz que com o reflexo que o sol deu pela manhã, aquele reflexo que fez com que a água ficasse parecendo como sangue, a água estava avermelhada. E quando os homens do exército dos Moabitas se apresentaram ali, eles foram influenciados diante daquela cena, achando que as águas estavam banhadas por sangue, e disseram eles: com certeza, diante das dificuldades que esses reis encontraram aqui no deserto, travaram uma guerra entre si e morreram todos. Agora nós vamos avançar para as terras de Israel e vamos saquear e vamos destruir todo o povo. Diz a Bíblia que quando o exército dos Moabitas subiram, foram pegos de surpresa, foram surpreendidos pelo exército de Israel em conjunto com o exército de Judá e o apoio do rei de Edom. E Deus deu a vitória. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite. Muito obrigado pelo carinho da sua participação, meus queridos irmãos. Esta mensagem aqui no nosso canal do YouTube também vai estar disponibilizada lá no nosso canal do Facebook, Fábio João. Que Deus possa estar nos abençoando. Amém? Glória a Deus. Mas fica esta lição para nós. Amém, meus queridos irmãos? Antes da batalha, busca a orientação de Deus. Se na batalha os problemas surgirem aparentemente impossíveis, antes do desespero, pare um pouco, pense um pouco, peça socorro, busque a direção de Deus e faça conforme Deus te orientar, mesmo estando no deserto, mesmo estando diante de impossibilidades, sem recursos, sem saída, sem alternativas. Não é hora de se desesperar. Nem tudo está perdido. Da parte de Deus virá solução, virá uma resposta, mas eu preciso crer da forma como Deus tratará comigo dentro do meu deserto, dentro das minhas dificuldades. Ainda que não haja sinais, ainda que nada em nossa volta aparentemente nos leve a uma porcentagem de esperança, mesmo assim, Deus quer te abençoar. Deus fará com que você saia deste deserto levando consigo as grandes experiências e lições para o resto da tua vida. Voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. Um abração e até a próxima. E lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração, meus queridos. Tchau, tchau.